Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo que fazia a seguinte pergunta: juízes são deuses? E nesse vídeo eu questionava uma decisão de um tribunal que condenou um agente de trânsito a indenizar um juiz que dirigia seu veículo sem placa e, consequentemente, o carro não tinha os documentos e o juiz estava até mesmo sem habilitação. Quem não lembra? Isso mesmo. A gente foi condenada a indenizar um juiz. A condenação foi porque, segundo a agente de trânsito, ela deu uma resposta ao juiz dizendo que ele não era Deus e que não poderia determinar a prisão dela, por ela ter apreendido o veículo dele. Pergunta: o juiz, naquela oportunidade, queria um tratamento excepcional? Teria ele, que é obrigado pelo Código da Magistratura a ter uma conduta ilibada, teria ele o direito de ficar aborrecido, como justificou o tribunal que ele tinha o direito de ficar aborrecido, que até então estava tudo bem? Bom, a gente foi condenada a indenizar o juiz porque ele o teria ofendido. Ela até conseguiu uma vaquinha na internet, né? E ele ficou ofendido com a afirmação de que ele não era Deus. Talvez até o fosse. Sei lá. Quem sabe explicar os mistérios da divindade ou da fé. Eu lembrava naquele mesmo vídeo que nos meios acadêmicos rolava uma piadinha que dizia que todo estudante de direito se achava advogado, todo advogado se achava um juiz, todo juiz se achava o próprio Deus e todo membro de algum colegiado tinha certeza de que era Deus. Mas uma coisa que eu também disse naquele vídeo e que as pessoas precisam entender é que no imaginário jurídico surgiu uma expressão: decisão da justiça não se discute, se cumpre. E é aí que eu sempre repreendo os defensores dessa ideia dizendo: decisão da justiça se cumpre, mas se discute. Tanto que existem diversas instâncias para reformar sentenças e mesmo as transitadas em julgado, em alguns casos, podem ser anuladas com as chamadas ações rescisórias. E mesmo que não sejam anuláveis, podem sim ser questionadas pela doutrina, por pareceres e assim vai, né? Tratando do assunto propriamente dito, a atriz Mônica Iose escreveu em seu Instagram a seguinte frase: Gilmar Mendes concedeu habeas corpus para Roger Abdelmaci, que depois de sua condenação a 278 anos de prisão por 58 estupros. Ao lado da frase tem uma foto de Gilmar que questiona: cúmplice? Ela não foi criadora da foto, mas ela a reproduziu. Isso foi o bastante para a Justiça de Brasília, num prazo célere, 3 meses e 20 dias. Eficiente o nosso poder judiciário, muito eficiente. Será que funciona assim para todo mundo? Bom, foi suficiente para, num prazo célere, reconhecer a Justiça de Brasília que Mônica teria abusado de seu direito de liberdade de expressão e a condenou a pagar 30 mil para Gilmar. Curioso os pesos e medidas do ilustre ministro Gilmar Mendes. Quando seu ex-parceiro de tribunal, Joaquim Barbosa, o acusou de ter capangas no Mato Grosso, não tive conhecimento de que ele tivesse tomado qualquer medida judicial. Olha, juro que isso me pareceu mais ofensivo que a atitude da Mônica. E até mesmo porque deu uma grande repercussão em todos os jornais mais importantes. Mas, sem querer ceder o meu direito à liberdade de expressão, acho estranha a indignação num caso e a ausência de indignação em outro caso. Mas pode-se argumentar que a atitude de processar alguém é foro íntimo de Gilmar. Mas, claro, como um simples cidadão, me dou o direito de questionar. Apenas questionar.
também questiono aquela ligação que o próprio ministro do STF, Gilmar Mendes, fez para o ex-governador Silval Barbosa a respeito de uma busca e apreensão, tudo decorrente de uma delação premiada. Aliás, o ministro se ofereceu a ir ao Tribunal Máximo conversar com Toffoli para buscar informações. Ou melhor, ele diz: que absurdo, eu vou lá. Depois, se for o caso, a gente conversa. Observem que foi o ministro que ligou e terminou a conversa mandando um abraço e manifestando solidariedade. Pergunta: se essa ligação fosse para o sapo barbudo, companheiro, se após uma busca e apreensão Gilmar liga para o Lula e oferece inclusive solidariedade? Eu questiono isso porque, ao meu ver, não cai bem um ministro do STF ligar para uma pessoa investigada por corrupção pelo seu próprio tribunal, oferecendo solidariedade, mas há quem possa achar isso plenamente natural. Bom lembrar, porém, que até o José Eduardo Cardoso, aquele mesmo que fez a defesa de Dilma lá no Congresso, enquanto ministro da Justiça, ligou para Silval perguntando se ele foi tratado bem pela Polícia Federal. Que fofo! Somos todos iguais perante a lei. E Gilmar foi acusado e inocentado, ressalto-se, inocentado, num processo movido pelo procurador Luiz Francisco de Souza, que o acusava em 2002 de ter se locupletado através de seu instituto, o IDP, com 451 contratos chamados irregulares, pelo mesmo procurador, contratos esses firmados com o Tribunal da Bahia. Eu posso questionar a extensão do processo? Sim, estou no meu direito de achar equivocado seu arquivamento, mas o ministro foi absolvido, e isso é o que importa. Diversas revistas de esquerda, ressalte-se, como a Carta Capital, Rede Brasil Atual e por aí vai, mencionaram que esse mesmo IDP foi alvo de litígio onde um de seus diretores, Inocêncio Oliveira, teria o acusado de altas e tiradas, inclusive sonegação fiscal. Então, o litígio, segundo tais revistas, segundo elas, pois o processo ocorreu em segredo de justiça, teria sido resolvido com um acordo de R$8,01 milhões em favor de Inocêncio. Como eles conseguiram esse dinheiro, ou na realidade isso foi pago com dinheiro conseguido emprestado de um banco, como isso aconteceu, como foi esse milagre, isso nunca foi explicado. Mas tudo bem. O importante é que a situação também foi resolvida. E recentemente o ministro conseguiu uma indenização de Clóvis de Barros Filho, que em seu livro Devaneios sobre a realidade do capital mencionou um suposto diálogo entre o William Bonner e o ministro Gilmar sobre a ausência de repórteres para que ele deflagrasse alguma decisão. Teria dito o ministro: se você mandar o repórter, eu decido alguma coisa importante. O livro será recolhido. A indenização é de 10 mil contos de réis. Tudo fruto de um acordo. Ministro, novamente, wins. Yes! Olha, ministro Gilmar Mendes, eu confesso que hoje em dia está tudo muito confuso para mim. Eu não sei qual a medida da liberdade de expressão, se ainda existe essa tal de liberdade de expressão. Quando a Mônica reproduziu uma foto que viralizou na internet com o termo cúmplice, de fato ela compactuou com aquela opinião. Mas é preciso fazer a interpretação. Ela disse que o senhor estuprou alguma daquelas mulheres ou contribuiu com o crime? Evidentemente, não. Ela questionou, ministro, aquilo o que todo brasileiro questiona.
Por que a justiça às vezes é tão condescendente com determinados absurdos? Isso precisa ser esclarecido. Não seriam essas brechas geradas pela hermenêutica de alguns um convite à impunidade? Se o senhor concede um habeas corpus para uma pessoa que demonstrou interesse de sair do país, pois estaria tentando renovar o passaporte, e esse foi o entendimento do STJ, é claro que a sociedade tem o direito de fazer críticas de, no seu caso, no STF, dar uma liminar para libertá-lo. Claro, o senhor pode ter os seus motivos processuais para isso. Mas nós temos o direito de discordar de suas convicções. Isso se chama, ministro, democracia. Até os senhores ministros discordam do espírito das leis. Ou não teria sido com ânimos acirrados sobre uma discordância que o seu colega lhe atribuiu capangas lá no Mato Grosso? Porque as pessoas comuns, nós, que não beiramos o jardim de qualquer Olimpo, não podemos ao menos questionar suas atitudes enquanto funcionário do Estado que nós ajudamos a custear. Senhor ministro Gilmar Mendes, diz a Constituição que todos somos iguais perante a lei. E meu receio é ter que admitir, algumas vezes, quase sempre, que alguns são mais iguais do que os outros. No mais, valeu!